A deusa sombria. Perséfone é apenas uma das muitas figuras míticas que se transformaram através da jornada no mundo subterrâneo. Tido como o mais antigo mito conhecido e registrado, escrito em placas de argila no 3º milênio a.C., a lenda sumeriana da descida de Inanna também ilustra os tipos de mudanças associadas com Plutão, como seus trânsitos importantes indicam na carta. Inanna, uma forma primitiva de estar, é uma deusa dos céus. Ela é brilhante, ativa, sensual e alegre, e sua vida flui de forma relativamente suave. Mas ela tem uma irmã cruel, Ereshkigal, que vive no mundo subterrâneo e cujo nome significa literalmente a senhora do grande lugar que fica abaixo. A mitologia grega é comparativamente tardia e antes dos gregos o mundo subterrâneo era governado por uma deusa, não um deus. Nesse sentido, Ereshkigal é uma forma primitiva de Plutão. A história começa quando o marido de Ereshkigal morre e há um funeral no mundo subterrâneo. Inanna sente-se impelida a comparecer ao funeral e a fazer uma viagem pelo domínio de Ereshkigal. Ela precisa descer a um lugar do qual, na realidade, não gosta, uma região com a qual não tem familiaridade, um lugar que não é o seu mundo. Quando Inanna chega ao primeiro portão do mundo subterrâneo, Ereshkigal, sua irmã, a recebe com um olhar sombrio e venenoso. Como te atreves a vir no meu reino? Mesmo sendo minha irmã, eu te sujeitarei ao mesmo tratamento que todas as almas recebem quando penetram um mundo subterrâneo. Ereshkigal está de péssimo humor, e quando se sente dessa maneira, todos à sua volta sofrem. Ela não para considerar que Inanna veio para prestar ao seu lado no funeral do seu marido. Ereshkigal não está interessada em ser razoável ou justa. Ela representa a raiva global e primitiva da criança, quando está zangada ou infeliz. Tudo é ruim e nada vale a pena. 7 portões levam às profundezas do mundo subterrâneo. Ereshkigal ordena a Inanna que passe através desses portões. 7 portões, e em cada um deles, a rainha do céu deve tirar uma parte de suas roupas, sua túnica, seu vestido, suas joias, até chegar à parte mais profunda do mundo subterrâneo, completamente nua. Aí ela é então instruída a curvar-se diante de Ereshkigal para honrar a força que a desnudou. Os trânsitos de Plutão podem ser semelhantes a um encontro com Ereshkigal. Podemos ter que abandonar as coisas através das quais temos até agora retirado nosso senso de identidade. Relacionamentos, empregos, sistemas de crenças, posses ou outras formas de apego podem nos ser tirados e levados embora ou perdem sua validade ou apelo. E ainda assim, no mito, Inanna é obrigada a curvar-se diante de Ereshkigal, a honrar a força que a desnudou, como se esta fosse uma deidade. Ereshkigal é uma deusa sombria, mas ainda assim uma deusa. É uma divindade através da qual opera uma lei mais alta e deve ser honrada como parte da vida que é. Sermos despojados de nossa identidade e de nossos apegos não é uma coisa agradável. Trata-se de algo que sentimos mais como uma maldição do que como o trabalho de uma divindade. Embora possa ser difícil de compreender, Ereshkigal, da mesma forma que Plutão, serve a um propósito mais elevado. Entretanto, a natureza desse propósito nem sempre fica claro de imediato.
De fato, no caso de Inanna, a situação parece piorar mais ainda. Como se desnudá-la completamente e fazê-la curvar-se não fosse punição suficiente. Ereshkigal, em seguida, mata Inanna e pendura seu corpo num gancho para que apodreça. Aquela que fora uma deusa dos céus, feliz, bela e florescente, fica dependurada no mundo subterrâneo como se fosse um pedaço de carne morta, apodrecendo pouco a pouco. Isso é o que Ereshkigal faz à irmã. E é isso que um trânsito difícil de Plutão pode nos fazer sentir. Plutão pode banir-nos para um lugar onde nos sentimos podres e miseráveis. Um lugar feio, nojento, depressivo, solitário e abandonado. Esses sentimentos sempre estiveram em nós, escondidos nos recessos mais escuros de nossa psique. Deixado pelos traumas de infância ou por experiências passadas de vida. Podemos nos defender com sucesso contra tais estados emocionais, mas Plutão Ereshkigal encontra uma forma de fazer com que os enfrentemos. Enquanto isso, Ereshkigal, que acaba de perder seu marido e de matar sua irmã, está dilacerada pela tristeza e pelo rancor. Também está grávida e passando por um trabalho de parto difícil. E ainda por cima, está descontente com seu papel de deusa do mundo subterrâneo. Quando criança, ela fora violentada e, por punição, banida para aquele mundo, de maneira que ainda guardava rancor pela injustiça que sofrera. Ereshkigal não representa somente a morte e a decadência, mas simboliza também os instintos ultrajados da criança zangada, ferida e frustrada que muitos de nós continuamos a trazer ao interior, a despeito de quando tentamos ocultar esses sentimentos. Com Inanna morta e a vingativa Ereshkigal na agonia de um parto doloroso, alcançamos o ponto mais triste da história. Entretanto, embora algo esteja morto, uma coisa nova está nascendo. A morte exige um nascimento e um nascimento exige uma morte. Antes de empreender sua jornada pelo mundo subterrâneo, Inanna sabiamente havia instruído sua serva, Nishubar, para que a salvasse, caso não houvesse retornado do reino escuro de sua irmã em 3 dias. Inanna sabia que teria que entrar no mundo subterrâneo, mas sabia também que não podia ficar presa naquele mundo. Ela quer descer a um lugar escuro, mas toma precauções que garantem que voltará outra vez para cima. 3 dias se passam e Inanna não retorna, de maneira que Nishubar, em desespero, pede socorro. Aproxima-se do pai e do avô paterno de Inanna, suplicando-lhe que faça o que puderem para resgatá-la. Ambos respondem que nada podem fazer para alterar as determinações de Ereshkigal. Temos aqui 2 figuras masculinas fortes que não têm poder sobre Ereshkigal, significando que a prerrogativa masculina da força e da capacidade de subjugar, que por sua própria natureza tentariam sobrepujar, suprimir ou combater um oponente, não é o que se necessita para lidar com a deusa sombria. Adotar uma atitude heróica contra Ereshkigal não funciona. Se tentarmos combatê-la, sua reação será mais rancorosa e feroz do que antes. Finalmente, Nishubar chega até um deus chamado Enki, avô materno de Inanna, conhecido como deus da água e da sabedoria. Trata-se de um deus fluido e compassivo, que compreende as leis do mundo subterrâneo. Em algumas versões do mito, é retratado como um ser bissexual, ao mesmo tempo macho e fêmea. Ele pode ser violento, mas também é flexível e maleável.
Enki concorda em fazer o que puder para salvar Inanna. Usando sujeira que retira do vão de suas unhas, molda 2 pequenas figuras, os Lamentadores, criaturinhas minúsculas, andrógenas e discretas. Sussurrando-lhes algumas palavras de advertência, ele as manda descer ao mundo subterrâneo para resgatar Inanna. Parece ser inacreditável que essas figuras minúsculas e insignificantes consigam lidar com a poderosa Ereshkigal. Mas é exatamente por serem tão pequenas é que logram introduzir-se no mundo subterrâneo sem serem vistas. Elas percorrem seu caminho sem serem surpreendidas pelo lacaio de Ereshkigal e também não precisam suportar a provação do desnudamento pela qual Inanna teve que passar. Tranquilamente, os 2 pequenos Lamentadores aproximam-se aos poucos de Ereshkigal e Inanna. Sua tarefa é salvar Inanna, mas eles a realizam de uma maneira muito incomum. Embora estejam ali para levar Inanna de volta, eles a ignoram completamente e concentram-se primeiro em Ereshkigal. Ao invés de repreenderem Ereshkigal pela morte de Inanna, eles optam pela comiseração em relação à deusa sombria, estabelecendo uma empatia com ela. Ereshkigal, nas dores do parto, lamenta seu destino. Eu sou o pesar está dentro de mim. Os Lamentadores apiedam-se dela. Sim, tu que choras é nossa rainha. O pesar está dentro de ti. Então, porque odeia o fato de ser a deusa do mundo subterrâneo, ela chora. Sou o pesar está do lado de fora de mim. E eles respondem: sim, tu que choras é nossa rainha. Em sintonia com os princípios da terapia rogeriana da atualidade, os Lamentadores espelham o que Ereshkigal está sentindo e fazendo, queixam-se, e seus lamentos soam mais como uma oração ou litania. Os Lamentadores haviam sido instruídos por Enki para afirmarem a força vital, mesmo se esta se revelasse na forma de dor e sofrimento. Mesmo na escuridão e na negatividade, ainda há algo a ser honrado, algo a ser redimido. Ereshkigal está espantada. Ninguém jamais a honrou dessa forma antes. A maior parte das pessoas passam sua vida tentando evitar a dor, a escuridão e todas as coisas que Ereshkigal representa. Mas os Lamentadores a aceitaram, deram-lhe graciosamente o direito de se lamentar e de reclamar. O que efetivamente estão dizendo a Ereshkigal é: tu tens o direito de ser. Podes reclamar e continuar reclamando tanto quanto quiseres, e ainda assim te aceitaremos. Ereshkigal, grata por esse tipo de reconhecimento, quer recompensar os Lamentadores e oferecer-lhes qualquer coisa que desejem. E eles lhe pedem que Inanna seja devolvida. Ereshkigal concorda, aspergindo Inanna com uma nova vida. E a rainha dos céus revive, livre, para retornar novamente ao mundo superior. Trânsitos de Plutão frequentemente simbolizam um encontro com Ereshkigal. Um tempo em que temos que descer ao fundo do poço e enfrentar aquilo que é doloroso, revoltante, feio em nós mesmos. Trânsitos de Plutão podem trazer um desespero profundo. Tudo é terrível e a vida é sem esperança. Pessoas que pensávamos estarem preocupadas conosco nos abandonam. Os ideais parecem ser vazios e sem vida. O que antes davam sentido e conteúdo à nossa vida agora não é nada.
Mas o mito nos ensina como lidar com tais aspectos de espírito. Os lamentadores de Enkidu são o segredo, a resposta que nos ajudará a sair do escuro e do mundo subterrâneo quando estivermos presos no fundo dele. Da mesma maneira que os lamentadores de Enkidu aceitam Ereshkigal, também podemos aprender a aceitar a depressão, a escuridão, a morte e a decadência como parte da vida, como parte do grande círculo da natureza. Precisamos estar dispostos a penetrar em nossa depressão e nossa dor, senti-la, esperando que passem. Precisamos da permissão para entristecer, lamentar e sentir rancor. Não apenas em relação a pessoas e coisas que perdemos, mas ainda por fases perdidas de nossa vida, ideais perdidos que não nos servem mais. A aceitação permite que a mágica da cura funcione. Somente no momento em que Ereshkigal é honrada e reverenciada como uma deidade, é que nós, como Inanna, podemos retornar ao mundo superior. Essa é uma lição que Enki tem para nós. É a sua maneira de nos ajudar durante trânsitos difíceis de Plutão e de nos trazer de volta do mundo subterrâneo para uma nova vida e uma nova esperança. A história termina com uma mudança interessante. Há uma regra que diz que quando alguém se liberta do mundo subterrâneo, é preciso encontrar uma outra pessoa para tomar o lugar daquele que se libertou. Quando Inanna retorna ao mundo superior, procura seu consorte Tammuz, que não a ajudara quando ela estava nos domínios de sua irmã, e diz: agora é a tua vez, deves tomar o teu lugar no reino de Ereshkigal. Se um componente de um sistema se modifica, então todos os sistemas terão que se alterar para que possa funcionar adequadamente. Se um dos parceiros num relacionamento passa por mudanças psicológicas significativas, a menos que o outro parceiro também se modifique, o relacionamento corre o risco de ser completamente destruído. Inanna foi despojada de tudo que lhe dera uma identidade e foi deixada morta. E mesmo assim ressurgiu renovada. A única maneira de descobrirmos que temos a capacidade de sobreviver à morte do nosso ego é passar pela morte do ego. Quando tudo que pensávamos ser é levado embora, descobrimos uma parte de nós que ainda existe. Aquele aspecto do nosso ser que é eterno e indestrutível. Quando o que pensávamos que nos suportava é levado embora, encontramos o que realmente nos suporta. Esse é o dom que Plutão Ereshkigal tem para nós.